Eita, final de semana se aproximando, hoje sexta-feira, domingo é dia de eleição. Na segunda-feira, aliás, no domingo mesmo, já saberemos quem ganhou. Tia, você vota pra quem? Não posso falar, né, gente? Claro. Mas enfim, independente do lado que ganhar, né, gente, nós temos que respeitar. Nada de ficar com confusão, com intriga, mesmo porque, gente, a pessoa que ganhar será o nosso prefeito, né? Se for o 20 será o nosso prefeito, se for o nosso 40 será o nosso prefeito. Então todos merecem o nosso respeito, independente do partido, tá certo? Claro que se ganhar o nosso, nós ficaremos muito mais felizes, né? Mas se não for o lado que nós votamos, temos também que torcer a favor, tá certo? Vamos lá. Desculpa. Na página 34 de português, nós temos arte em versos. O que significa isso? Neste capítulo, você vai conhecer textos que envolvem diretamente nossos sentimentos e nossas emoções. Os poemas, você vai estudar ainda a acentuação, o conceito de sílaba tônica, certo? Página 35. No dia a dia, é muito comum termos contato com poemas, poesias e outros textos poéticos. Você costuma ter contato com esse tipo de texto? Você gosta de poesia? Será que qualquer pessoa pode escrever poesia? Porque vocês acham que qualquer um pode escrever poesia? Gente, na minha opinião, sim, qualquer pessoa pode escrever, porém, é sempre bom escrever corretamente, porque quando você escreve, você vai escrever para alguém. Então, outras pessoas irão ler. Então, como que vai estar escrito? Como que a pessoa vai poder entender se você não escrever correto, certo? Na página 36, lá em cima, onde tem conversa vem, tem o seguinte: os poemas são textos geralmente associados aos nossos sentimentos. Por isso, muitas pessoas tentam escrever esse tipo de texto para expressar suas emoções. Você acha que qualquer pessoa pode ser poeta? Por quê? Sua opinião, escrevam aí. Qualquer pessoa, por exemplo, a tia, eu estou estudando o terceiro ano, eu quero ser poeta, eu posso? O que você acha? É uma opinião sua. Eu acredito que qualquer pessoa pode, desde que estude, escreva corretamente, né? Tenha, assim, pensamentos, tenha ideias também, para que a outra pessoa que vai ler goste do que a pessoa está lendo, não é só ler o outro, a outra pessoa tem que gostar também do que você está lendo e compreender, né? Pessoal, os textos em versos, vamos lá? Conheça um poema sobre o dom de voar, escrito por Lalau e Laura Beatriz. Então, assim, gente, um poema tem que ser algo que seja prazeroso. Você não pode escrever qualquer coisa, é algo que vai além da sua imaginação. O beija-flor e os jardins. E se o ano inteiro fosse só primavera? Quem me dera. Brincos de princesa, bromélias, glinícias, cibipirunas, afelandras, ingás, jacarandás, suinãs, flamboyãs, flores de São Miguel, lágrimas de Cristo. Para namorar todas elas é que eu existo. E voo rasante, fico parado no espaço. Subo, desço, vou, volto, sem cansaço. Faço tudo rápido, muito ligeiro, neste meu ofício de beijoqueiro. Então eles se referiram a qual animal? Ao beija-flor. E essas palavras que eu falei agora há pouco? Brincos de princesa, bromélias, glinícias, são todas flores, gente. Por isso que o beija-flor gostaria que toda época fosse primavera, porque o beija-flor, o que ele mais ama é o quê? Beijar a flor, né? Na página 37, por isso que eu digo que poema, gente, vai além da imaginação, tem que ser algo prazeroso, tá? O texto lido é um poema. Marque com um X as principais características que você percebeu nele. Então, quais são as principais características? Ele é um poema. Por que nós achamos que ele é um poema? Porque é formado por conjunto de linhas? Sim, marca o X.
Algumas palavras rimam entre si? Sim. Gente, uma característica do poema tem que ter rima. O que é rima? Quando a última sílaba é igual à que você leu, a palavra anterior que você leu. Conta uma história? Não exatamente. Não é necessário contar uma história, certo? Então não marca. Tem começo, meio e fim? Não exatamente. Então não marca. 2. Qual é o objetivo do texto? Marque um X na resposta correta, ou seja, só tem uma. Informar o leitor sobre um assunto interessante. Entreter, divertir e emocionar o leitor. Ou convencer o leitor? A do meio, gente. Entreter, divertir e emocionar o leitor, tá? Terceiro. Sem contar o título, quantas linhas o texto tem? Linhas, gente. Quantas linhas? Quantas frases? Então tem quantas linhas? Quantas? Contem aí. Vamos ver se vocês acertaram. Quantas? Sem contar o texto. Aliás, o título. 20. 4. Em quantos conjuntos ou blocos de linhas o texto se divide? 5. Por quê? Conjunto, gente, olha lá, como se fosse, ó. Né? Segundo parágrafo, terceiro, quarto, quinto. Estrofe, né? Estrofes. Tá? Então, 4. Número 4 são quantos? 5 blocos. Vamos colocar completo aqui. 20 linhas. E número 4, 5 blocos. Números. Quantos? Número 4, 5 blocos. Verso é o nome que recebe cada linha de um poema. Cada conjunto de versos se chama estrofe, tá? 5. Releia o poema e encontre nele o que se pede. 5 ações praticadas pelo beija-flor. O que é que o beija-flor faz, gente? Se são 5 ações, são que 5 coisas que ele faz. O que é que tem no texto? Quais são as coisas que ele faz? Namorar. O que mais? Subir. O que mais? Descer. O que mais? Ir e vir. Sem cansaço. Sem cansaço. Colocaram? Vamos para o próximo, página 38. Vou apagar, tá? Página 38. Na página 38 vem dizendo o nome de 5 flores. Vamos colocar as flores que tem no poema? Vamos lá? Letra B. Quais são as flores que tem no poema? Brincos de princesa. Vocês já viram, gente, o brincos de princesa? Procure no Google. Certo? Brincos de princesa. O que mais? Bromélias. O que mais? Glicínias. Qual mais? Aqui eu tenho 3, né? Engás. Ele só quer 5. E vamos colocar, o que mais? Lágrimas de Cristo. 1, 2, 3, 4, 5. Lágrimas de Cristo. Tia, isso tudo são flores? Sim, procure no Google. Gente, o que é uma rima? Eu falei agora há pouco, não foi rima? É quando uma palavra, o final, a sílaba tem o mesmo som.
Por exemplo, café. O que rima com café? Algo que termine com E. Eu não posso dizer que café rima com jornal. Não. Rima, o final tem que ser igual. Não precisa ser exatamente a mesma sílaba. Ou seja, as duas letras iguais, mas a vogal sim. As vogais têm que ser igual. Por exemplo, avião, tubarão, tudo bem, tem o ão, né? Café, Pelé. Tem o café tem o fé, Pelé tem o LE, mas tem o som do E. Então rima tem que o som final, o som tem que ser igual, tá? Então a palavra que rima com primavera no texto, qual é a palavra que rima com primavera? Deixa eu apagar essa parte de cima para ir colocando os outros. Qual é a palavra que rima com primavera? Procurem aí no texto. Primavera rima com dera, que tem no texto. Letra D. A palavra que rima com espaço. Qual foi? Cansaço. A palavra que rima com ligeiro foi o quê? Beijoqueiro. Beijoqueiro. Fizeram? Vamos para o sexta. Sexta. A pessoa que escreveu o poema é o autor, também chamado de poeta. Porém, de quem é a voz que se manifesta no texto? Então, quem está falando no texto? Quem vocês acham? E está falando de quem no texto? Quem que está falando no texto? Quem é? Quem? Isso mesmo, o beija-flor. O beija-flor. 7. O beija-flor realmente beija as flores? Sim ou não? Assim, lá ele falou que sim, mas na vida real, realmente ele só faz beijar as flores? Não, gente. O que é que o beija-flor faz? Escrevam aí. Primeiro não, né? Não. Ele usa o bico e a sua língua para extrair o néctar das flores, como se fosse um melzinho nas flores, né, gente? Passam aí, dá pra ver daí? Dá, né? E número 8. Para namorar todas elas é que eu existo. Isso tem no texto, no poema, né? O beija-flor realmente namora com as flores ou a palavra namorar está sendo usada no sentido figurado, ou seja, diferente daquele que normalmente damos a ela? Comenta aqui apenas algo pessoal para a gente falar oralmente. Então, assim, lá no texto vem dizendo que o beija-flor, ele vai namorar, mas o sentido que ele quer dizer namorar mesmo, ou não, é um sentido para dizer que vai apenas chegar perto, né? Um sentido figurado, ou seja, é um sentido que não é verdadeiro, não é real. É o quê? Sentido figurado, gente, não está dizendo que vai namorar, porque não tem como um beija-flor namorar com as flores, né, gente? É apenas uma forma carinhosa que o poeta, né, colocou para expressar o sentimento do beija-flor com as flores, certo? Entenderam? Gostaram do poema? Quero que saiam, quem sabe, no terceiro ano saem alguns poetas e eu esteja lendo mais tarde, dando aula, dizendo assim, estou lendo essa obra do meu aluno, da minha aluna, tananã, imaginem, coisa linda, né? Tudo pode acontecer, só depende de vocês, tá certo?
Bom final de semana para vocês.